Às vezes a gente parece Nero, sabe? Tocando harpa enquanto o mundo queima. Em outros momentos, nós temos uma perspectiva tão alarmista que as pessoas passam a, com o passar do tempo, não acreditar mais em tantos alarmes que tocam e os ouvidos se insensibilizam com isso. A verdade é que a gente precisa buscar um equilíbrio e não é fácil, porque precisamos ter uma posição coerente, correta e responsável, enquanto temos a consciência de que esse mundo caminha para o seu final. Então a pergunta é: como que eu vou preservar um mundo destinado ao seu final? E a iminência da volta de Jesus, junto com o discurso de preservação da natureza, parece simplesmente não combinar. A verdade é que a Bíblia diz que o mundo deve esperar de nós mais do que ele espera de qualquer outro. E eu estou falando de ecologia. Para além de grandes corporações e grandes mecanismos de destruição ou de selinhos que tornam uma marca um pouco mais aceitável por causa da sua consciência ecológica, estamos falando de nós mesmos e na nossa casa, nosso carro, nossa relação com cônjuge, filhos ou com nenhum deles. Nós estamos lidando com a natureza e com as coisas e temos responsabilidade sobre isso. Afinal de contas, nós somos a ponta da corda. O que fazer em relação à ecologia? E essas perguntas devem ser feitas para aquele que não erra, para Deus e sua palavra. Então não saia daí, nós vamos falar sobre isso aqui no Fé para Hoje. Falamos de combustíveis fósseis em contagem regressiva, mas a paciência de alguns já chegou ao fim bem antes do meio do século, como já previram alguns sobre o petróleo. O tempo todo, sob olhares alarmados, alarmistas e céticos, assistimos o que é verde se inflamar, junto com os debates. E a diferença entre ecologia e ecologismo está numa linha tão tênue que a atravessamos desavisadamente com mais frequência do que queríamos. Reuniões de líderes globais expõem muito mais daquilo que eles querem esconder do que o que vieram para mostrar, e flagrantemente as ruas demonstram o descrédito das pessoas naqueles que elas votaram. E nós? Os pequenos grãos de areia lutando para acreditar na diferença que pode acontecer pela recusa daquela sacolinha ou os minutos a menos debaixo do chuveiro. O que pode ser real? A Bíblia vai demonstrar. Os dados não são bons, em nenhuma perspectiva. É certo que quando a gente fala de números, a gente sempre tem que parar e pensar um pouco mais. Muitas pessoas dizem que os números não mentem jamais, mas os números mentem quando eles estão sozinhos. Então a gente pode pegar e tem que cruzar os números. Mas, de qualquer forma, a gente está lidando com uma coisa real diante de nós. Construiu-se sobre a natureza um sistema linear, mas a natureza é toda cíclica. Olha ao seu redor. Desde a simples chuva que rega a terra e evapora, voltando para formar novas chuvas, ou o ciclo de vida das árvores, das plantas, dos animais, dos pássaros, tudo é cíclico. Deus criou o mundo cíclico e com uma lógica. Mas a maneira como se desenvolveu a estrutura da nossa vida de construção de coisas e vida material definitivamente não é cíclica. Nós estamos patinando, tentando resolver essa questão. Mas existe uma filosofia e aí é que o bicho pega, de verdade. Porque quando nós falamos enquanto cristãos de ecologia e falamos sobre sistemas e preservação da natureza e da ordem criada, as ideologias, as filosofias, as cosmovisões vão sustentar todos os discursos. Eu vou mais devagar, atente comigo. Quando, por exemplo, um cristão fala de salvação da natureza, ele vai entrar imediatamente num discurso inconclusivo, ou no mínimo incoerente. Porque como vamos salvar o mundo juntamente com a nossa fala bíblica de que Deus virá e no momento que Jesus voltará a essa terra não sobrará nada aqui? Então esse mundo não será salvo por nenhuma outra ação que não seja a de Deus e essa ação é sobrenatural. Falamos de preservação, aí a conversa fica um pouco mais equilibrada e talvez esse caminho seja maior. Mas também é necessário notar que o discurso evolucionista dentro dos discursos ecológicos estão totalmente casados. Quando nós escutamos as conversas sobre a natureza, muitas coisas e frases aparecem ali como mãe natureza, a natureza é sábia, dando à natureza uma personalização
totalmente distinta de haver um criador sobre ela. Fala sobre os processos autônomos da natureza ou que a natureza está se aperfeiçoando. E aí a gente também tem que colocar o pé no freio e ir um pouco mais devagar, porque é exatamente isso que leva à sua própria destruição. Vou melhorar a minha frase. Quando as soluções partem do mesmo buraco de onde saíram os problemas tendem a piorar. E é assim que tem sido feito os cronicamente inviáveis processos do mundo. Então, vamos pensar nos princípios bíblicos para a gente também colocar esses princípios bíblicos no discurso sobre ecologia e nas nossas práticas sobre ela. O primeiro, e muito importante, é o que chamamos biblicamente de mordomia. Mordomia é um conceito bíblico que vai permear do primeiro até o último capítulo da Bíblia e não é possível ser um cristão genuíno sem ser um mordomo. Veja bem, Deus é o Criador. E como Criador, é um Criador soberano que cria pela sua vontade. Deus é justo, santo e a sua criação é colocada para nós. Deus criou o mundo em 6 dias e do primeiro ao 6º dia ele fez tudo o que há. Não é de pouca importância o fato dele ter feito o homem no último momento. Então a pergunta fica, o que Deus fez antes de fazer o homem? E a resposta é tudo. Portanto, existia alguns processos culturais antes do homem. Eu dei um exemplo aqui em outro episódio e vou dar ele de novo. Existia a música, por exemplo, antes de Adão nascer? Sim, existia, portanto Adão não tem total autonomia sobre a razão de ser, as funções da música. Sim, nós navegamos na cultura, mas a cultura existe antes de nós. Os animais existiam antes de nós e as suas funções. Adão deu nome para os animais, mas não deu função para os animais. Adão olhou e compreendeu os processos de fotossíntese e todas as coisas que acontecem nas leis da botânica, da zoologia e assim por diante. Mas ele não tem autonomia, ele não tem poder para dar função ou propósito para essas coisas. Isso significa que Adão é um mordomo, porque é assim que ele acorda, ele recebe algumas ordens de Deus. Crescer, multiplicar, encher a terra, cultivar o jardim, guardar e uma palavra que gerou muita controvérsia, dominar. Adão, sendo um mordomo, portanto, é aquele que cuida das coisas de Deus, desfruta das coisas de Deus, vive no universo de Deus, mas não é o dono das coisas de Deus. A nossa relação com tudo que foi criado, os animais, as plantas, deve ser sobre essa perspectiva, porque esse é o princípio divino. A gente cuida da natureza, não pensando no futuro dela, mas pensando no passado dela. Nós não estamos passando para um mundo melhor que será para frente, mas o nosso princípio é de que recebemos um mundo perfeito. E ainda além disso, nós cuidamos da natureza por uma razão, ela não é nossa. Então, quais seriam os motivos que aparecem em todos os jornais? O petróleo do mundo está acabando, a gente não sabe mais onde colocar tanto plástico, não haverá água para os nossos filhos e netos, o clima está mudando drasticamente, gerando muitos danos ambientais e, consequentemente, danos sociais que não são distribuídos de forma igual. Existem muitas razões, mas a primeira de todas, nós não somos donos da natureza. Na verdade, nós não somos donos de nada. Não somos donos pela Bíblia do nosso corpo, não somos donos da nossa vontade, não somos donos da nossa família, não somos proprietários dos nossos filhos e cônjuges, não somos donos daquilo que achamos que compramos com o nosso dinheiro. Aliás, dinheiro nem pode ser chamado de nosso. Minha é a prata, disse Deus, e meu é o ouro. Tudo é dele e nós, no mundo dele, desfrutamos desse mundo e cuidamos desse mundo porque o daremos conta para o Criador. Um outro princípio que deve ser levado em consideração ao construir as bases da nossa ideia sobre ecologia, e deve ser tirado da Bíblia, é o conceito de domínio. Muitos cristãos foram acusados de serem os responsáveis pela devastação da natureza por causa desse texto da Bíblia. Tenha ele domínio, cresça e multiplique. Por muitas pessoas, na boca de muita gente, a responsabilização pela devastação da natureza está baseada na compreensão dos cristãos sobre esse versículo.
Mas tudo isso parte de uma incompreensão, na verdade. Vamos pensar no que o texto quer dizer. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Portanto, imagem e semelhança é agir como, agir no lugar de. O homem não foi autorizado a agir na natureza de maneira diferente do seu Criador. A lógica do Criador, o amor do Criador, o cuidado do Criador deve ser manifestado naquele que foi colocado para representá-lo. Sim, ao contrário de muitas coisas que estão na ordem do dia e algumas até como moda, que nivela o ser humano a toda outra ordem criada, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem foi colocado, sim, numa posição de superioridade sobre a natureza. Isso é escandaloso para muita gente e impopular nesse tempo, mas é a mais pura verdade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, coloca o ser humano, sim, essa espécie humana, numa categoria completamente diferente de todos os animais. Eu posso chamar um homem de mamífero e igualá-lo a todos os outros mamíferos. Nós podemos dissecá-lo e perceber que ele é feito de células como todos os outros seres vivos, mas nenhum ser vivo, nada, absolutamente nada nesse planeta recebe esse título, imagem de Deus. Da mesma forma que elefantes, tigres, passarinhos, cachorros, minhocas não pecam. Pecado é um ato de um ser racional, criado à imagem e semelhança de Deus, que decidiu racional e conscientemente, deliberadamente, agir de forma contrária a essa própria imagem. Portanto, só os feitos à imagem de Deus podem pecar. E todo o restante da natureza foi afetado por este pecado deste ser que tem uma posição tão elevada, capaz de trazer algo do afetado pecado para todo o restante da natureza. Repito, o pecado afeta a natureza por causa daquele que aporta sobre ela o ser humano. Há algumas ideologias que colocam este ser humano e na sua relação de responsabilidade como de igualdade, repito, mas isso não é bíblico. Mas quando a gente pensa nesse domínio, não estamos falando do domínio pela lógica humana caída, onde o domínio é feito a partir de uma superioridade, onde o superior se alimenta, se abastece e simplesmente se coloca numa posição de ser servido pelo restante da natureza. Não é bem assim. Quando Jesus explicou a lógica do domínio, ele falou isso com uma maneira muito clara para os discípulos em algumas ocasiões. Ele, conversando com seus discípulos ali ao seu redor, ele disse: os dominadores desse mundo, eles se colocam sobre os seus dominados e se portam como benfeitores. Mas ali eles esperam aplausos, esperam ser servidos e colocam-se numa posição onde jamais iriam servir. Ele falou: não é assim entre vós seja o maior o que serve. Qual é a lógica? Quando alguém recebe inteligência, essa inteligência é um monte de ferramentas numa caixa do seu próprio serviço para o outro. Quando alguém recebe mais musculatura, mais força física, mais dinamismo no seu corpo, Deus dá isso a partir de uma razão: servir a outro. Portanto, se você tem braços, os braços são para serem estendidos para aqueles que não conseguem fazer as coisas sozinhos. O texto do profeta no Antigo Testamento é bem claro: abre a boca em favor do mudo. Sim, ouça em favor do surdo, veja em favor do cego, ande em favor do aleijado e haja com tudo que você tem em prol daqueles que não têm. Essa é fundamentalmente a base com a qual as diferenças do mundo são criadas. Todas as capacidades que Deus colocou nesse mundo são capacidades complementares. Sim, essa é a lógica do serviço. E a lógica do serviço está nos nossos relacionamentos entre seres humanos, mas a lógica do cuidar para produzir vida está também na nossa relação com a natureza. Veja bem, o domínio é sempre para produzir vida. Olhando para o sistema de criação que Deus fez, tudo que Ele criou é vida produzindo vida. Tudo, sempre foi assim. Olhando ao redor da natureza, pense o seguinte: tem a vida de um inseto. E a vida do inseto, ao agir em polinizar uma árvore, uma planta, é a vida dele que produz outra vida. É a base do crescer e multiplicar. Toda vez que uma vida surge, a ordem que vem é que essa vida se expanda. Uma vida produz vida, não só no seu ato de reproduzir, mas agir para que outras vidas tenham mais vida ainda.
Assim, nos nossos relacionamentos, isso deve ser a base com que a gente toma as decisões. O domínio de Adão sobre a natureza, por exemplo, é ele dominar sobre os animais, para que a vida daqueles animais cresça e cresça em abundância. Adão domina sobre o jardim e cultiva o jardim para que o jardim fique melhor e cresça. Ele não devasta o jardim, ele não se coloca sobre o jardim para que o jardim diminua cada vez mais e ele cada vez menos. Os sistemas de Deus não são assim. Ele cultiva o jardim para que toda a vida se alegre nesse cultivo. Portanto, qualquer ser vivo, ao ser cuidado por Adão, ele está no melhor ponto possível, porque a sua vida vai aumentar ao chegar na lógica do Criador na vida de Adão. Não é isso que nós vemos quando o pecado entra. O homem devasta. Ele vai e cria um sistema de devastação, um sistema de consumo, um sistema onde ele se alimenta como se não houvesse fim. E isso não é a lógica divina. E que não é a lógica divina leva a esse antropofagismo que percebemos isso. Ele é predador e canibal. Portanto, ele criou um sistema linear que, obviamente, vai chegar ao seu final. Juntando esses pontos que vimos até agora, temos uma base sólida para pensar na maneira como devemos lidar com a natureza. Primeiro, lidamos com a natureza sem termos a falsa consciência de que somos donos dela. Nós somos cuidadores, nós somos mordomos, a natureza tem um dono. E não importa o quão perto do fim nós estamos. Nós cuidamos da natureza por causa do começo dela e não por causa do fim dela. E nós cuidamos da natureza porque ela tem um dono e esse dono é o Criador. Portanto, nós podemos concluir a partir desse primeiro item é que toda a relação que temos com a natureza que gera dano à natureza está condicionada à maneira como vemos a Deus. Se mudar a perspectiva de Deus, mudará toda a perspectiva sobre as coisas de Deus. Segundo, o conceito de mordomia não se sustenta sozinho, porque a forma de cuidar também está determinada pelo Criador. Deus é amor e a lógica do amor deve estar em todas as relações. Portanto, quando Deus dá ao homem domínio, ele é um domínio pela lógica servil, vida produzindo vida. Nós nos aproximamos das pessoas para que a vida delas seja melhor e mais completa, e das coisas criadas por Deus também, desde árvores, plantas e animais, todo o ecossistema, sob o domínio do homem, deve ser para que o ecossistema tenha mais abundância e tenha sua vida completa conforme Deus pensou. Todos esses conceitos estão na Bíblia. Alguns textos são um pouco mais sintéticos em relação a isso, outros expandem muito o nosso raciocínio, mas de qualquer forma, temos a base para pensar ecologia a partir disso. Uma das coisas que é muito importante, a gente não pode parar aqui sem citar isso, e eu queria chamar muito a sua atenção para essa questão, é a nossa concepção de realização e felicidade. Isso é muito sério. Cristo nos faz satisfeitos. Eu posso aqui didaticamente diferenciar felicidade de satisfação, pensando que se a plenitude do prazer, a plenitude da alegria só é vivido em um mundo perfeito, só Adão foi feliz. Mas isso não significa que existe uma insatisfação mesmo no mundo do pecado, porque com Deus ele satisfaz o nosso coração e nos direciona para que o nosso coração se complete nele. Seres humanos insatisfeitos, eles buscam essa satisfação, essa autorrealização e esse reconhecimento em qualquer coisa que minimamente proponha fazer isso. E o que existe no nosso mundo? Qual é a maior busca por satisfação, por autorrealização? A lógica do ter para ser. Ter para ser tem direto impacto sobre as questões da natureza por uma coisa. Quando nós imaginamos ter para ser, enchemos uma garagem de carro, guarda-roupa de roupas e temos muito mais do que precisamos, nós sustentamos uma indústria que vive linearmente. Sim, não dá para fugir disso. Uma lógica de consumo desenfreado, ela tem impacto direto em todas as relações com a natureza. Como eu disse, não se pode gerir um sistema linear no mundo que Deus criou para ser cíclico. É lixo demais, é produto demais, é compra demais, é água demais. Mas se não chegarmos no coração humano insatisfeito, não há como a gente procurar essa satisfação sem ser em Deus, sem que isso cause dano em todos os lugares.
Quando Deus fala sobre você, Ele te chama de mordomo, te chama de filho, te faz satisfeito para que você tenha uma relação sobre a natureza e em harmonia com ela. No Salmo 8, há nesses 9 versos princípios fundamentais que sintetizam o que foi dito até agora e abrem a nossa mente para construir sobre a Bíblia uma fé para hoje. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, diz o salmista, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Não somente aqui, mas em outros textos da Bíblia, esse Deus não é tratado como Deus dos céus. Sim, como o céu fosse a prisão de Deus e não somente a sua morada. Aqui nos céus e na terra, Jesus repete falando da sua autoridade que foi dada nos céus e na terra. O Deus dos céus fala da sua posição sobre tudo que existe, mas não além ou aquém de tudo que existe. O Deus dos céus age na terra. Em algum tempo se desenvolveu essa filosofia dicotômica, onde existe o mundo de Deus e o mundo dos homens, e ela não se sustenta na realidade bíblica. Tudo que existe, existe no universo de Deus e nem universos paralelos da carne, do espírito, da mente, do corpo, da santidade ou da carnalidade. Tudo que fazemos, fazemos no universo de Deus. Pecado só é pecado porque ele é cometido no espaço onde não deveria ser cometido. Portanto, há intrusos no universo de Deus e não universos paralelos. Quão magnífico é seu nome, portanto, é a consciência da grandeza desse Deus que se revela por meio da natureza, nos dá uma consciência não da santidade da natureza, mas da santidade daquele que a criou. Da boca, diz o verso 2, de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Ele começa a falar desse Deus e da amplitude dessa glória que vai gerando louvor. Da boca dos pequeninos suscitaste força por causa dos seus adversários. Um Deus que age e agora ele vai chegar no ponto que queremos chegar. Deus se revela. Quando contemplo teus céus, diz o salmista, a obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste. A pergunta fundamental: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? No final de todas as coisas, a pergunta é: quem somos nós no meio disso tudo? Muitos discursos falam sobre a natureza e a igualdade do valor de todas as vidas. Muitas ideologias falam do homem como na mesma prateleira que o mosquito ou o cavalo. Mas não se fazem discussões em nenhum outro nível que não seja sobre o homem e a sua própria realidade. Ou seja, na prática, voltamos ao ponto inicial. Nós somos responsáveis mesmo quando não somos culpados. E essa pergunta é a pergunta da ordem do dia. Quem é o homem? E não só para que dele te lembres, quem somos nós em todas as discussões a quais estamos sujeitos? E a resposta a isso vai estar aqui. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Eu vou dizer para você agora a frase mais séria, mais importante de todos os discursos sobre ecologia, de todas as estruturas e métodos e projetos sobre ecologia que você pode ter. Os projetos de preservação e conservação do que ainda há na natureza somente terão sucesso quando classificarmos as nossas atitudes em relação à natureza da mesma forma que a Bíblia classifica. Mais do que atitudes de preservação ou não preservação, de conservação ou não conservação, ou uma lógica sustentável ou não sustentável, a Bíblia descreve e seleciona, separa as nossas atitudes em pecado e não pecado. Sim, quando nós começarmos a pensar e levarmos as pessoas a pensar sobre isso como eu não vou fazer isso porque é pecado, as coisas mudam completamente de figura. Porque quando falamos de pecado, nós estamos falando de uma ofensa pessoal, não uma ofensa à natureza, mas uma ofensa ao Criador da natureza. E tudo sobe de nível quando nós colocamos no nível certo. Ele disse que Deus fez o homem e colocou-o sobre a obra das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Deus entregou a responsabilidade pelo homem, e sobre essa responsabilidade ele é responsabilizado.
O texto diz que ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo e as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O Deus que se revela na natureza quer que essa natureza seja preservada. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito sério. Quando nós vamos no livro do Apocalipse, Jesus é louvado na entronização lá desse livro e a natureza está presente quando ele é entronizado. Ele é louvado pelos animais, ele é louvado pelos animais selváticos, animais domésticos, ele é louvado pelo homem, ele é louvado pelas aves e todo cântico em Apocalipse 4, por exemplo, exalta um Deus criador. Deus criou e colocou-nos em um dia e deu-nos para guardar um dia, para lembrar da relação entre nós e a importância que temos como imagem e semelhança dele como criatura e a exaltação dele como criador. Deus como criador é um ponto central do discurso de Deus, da mensagem de Deus e do evangelho a ser pregado nesse tempo. E, obviamente, ecologia. Não ecologismo, mas uma mensagem de um Deus que cuida de tudo e cuida de nós, está prestes a votar, está presente nesse discurso. Pensar em ecologia não é pensar em algo trivial, mas pensar em ecologia é pensar em algo central e que está presente em todas as coisas que nós vamos fazer. E eu preciso que você também leve isso muito a sério. Sem dúvida nenhuma, a nossa relação com todo o ecossistema deve ser feita de forma justa, cristã e responsável. A educação dos nossos filhos, o impacto que temos na consciência dos nossos amigos, do detergente ao óleo, ao tamanho do banho e as coisas que compramos. Sim, devemos pensar nisso nos nossos hábitos de consumo, na maneira como a gente lida com as coisas e com a poluição. Tudo deve ser pensado de acordo com a natureza de Deus e como Deus se revela por meio da natureza. Mas quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, a natureza, Deus e os propósitos, mais conscientes e mais capazes de elaborar estratégias nós temos em relação a isso. E o equilíbrio entre isso, por exemplo, o quanto próximos estamos do momento em que tudo vai acabar e Deus vai refazer tudo, e a consciência que temos de que isso não determina se a gente vai depreciar a natureza, está no conhecimento de Deus, buscar conhecimento de Deus. A revista Esperança Novo Tempo, Eu no Universo, trata desse e de outros assuntos e como eles se cruzam. Nós estamos falando de uma cosmovisão. A revista Esperança Novo Tempo, Eu no Universo, é um oferecimento para você. Você está vendo aqui no Fé para Hoje e vai perceber que todo o conteúdo dela, ela se relaciona com o conteúdo do Fé para Hoje. Não perca tempo, liga para a gente e faça parte daquilo que faz parte da nossa cabeça. Essa revista chegará até você com toda a alegria que temos em enviá-la. Eu me despeço de você fazendo um apelo à sua consciência. Faça parte da família Novo Tempo. Seja um anjo da esperança ou desfrute mais dos materiais que estão disponíveis a você. Eu falei a revista Esperança, Eu no Universo, mas tem muito material lá na Escola Bíblica. Fala com a gente. Assista os conteúdos do Fé para Hoje no YouTube, na nossa página. E é muito bom saber que eu e você estamos pensando a mesma coisa. E não se esqueça, se é fé, ela tem que ser para hoje. A gente se vê no próximo episódio.